Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Numa noite de novembro, a cidade parecia envolta em um manto gélido de melancolia. Os postes de luz lançavam uma luz amarela bruxuleante sobre as calçadas reluzentes, onde poças de água refletiam as luzes neon cansadas das lojas fechadas. Uma garoa fina, quase invisível, grudava nas roupas e penetrava sob as golas, tornando cada passo mais pesado e doloroso. Nora, 29, puxava o cachecol enquanto caminhava rapidamente, com a bolsa batendo no quadril. Ela tinha acabado de terminar seu turno no Café do Passage, um pequeno restaurante de segunda categoria, espremido entre uma lavanderia e uma tabacaria. O tipo de lugar onde os clientes deixavam mais reclamações do que gorjetas. Seus sapatos estavam encharcados, seus dedos dormentes e uma dor de cabeça latejava atrás das têmporas. Ela sonhava com um banho quente, com silêncio, com se livrar do cheiro persistente de fritura que grudava em suas roupas. Estava exausta, como vinha se sentindo todas as noites há anos, mas naquela noite também sentia um peso estranho no ar, uma espécie de tensão que ela não conseguia explicar. Ao entrar em um beco estreito, mal iluminado por uma lâmpada bruxuleante, seu olhar foi subitamente atraído para uma figura cambaleante. Um homem avançava com dificuldade com uma bengala branca na mão. Parecia desorientado, desconfortável naquele ambiente barulhento e imutável. Parou a poucos centímetros da beira da calçada, escutou, mas não ouviu nada. Ou melhor, não ouviu ponto suficiente. Então ele foi longe demais. O toque de uma buzina quebrou o silêncio. Um carro passou em alta velocidade, seus faróis lançando uma luz branca como um clarão apocalíptico. O motorista nem diminuiu a velocidade. Nora sentiu o coração disparar. Sem pensar, movida por um impulso mais forte que o medo, ela correu. Seus pés escorregaram levemente nos paralelepípedos molhados, mas ela conseguiu agarrar o braço do homem e puxá-lo para trás com violência. Ele caiu sobre ela, seu peso a desestabilizando. Quase rolaram juntos contra a parede. O carro passou rugindo, lançando uma torrente de água suja sobre suas pernas. Depois, desapareceu na noite como um fantasma mecânico. Como vai? Ela perguntou ofegante, com a respiração entrecortada pelo medo. O homem recuperou lentamente o equilíbrio, respirando superficialmente e segurando a bengala com força. Eu acho que sim. Você salvou minha vida. Ele usava óculos escuros com aros de metal e segurava firme a bengala branca que segurava, apesar da queda. Era alto, magro e vestia um casaco escuro com mangas levemente desfiadas. Exalava certa elegância, apesar da falta de jeito, e sua voz ressoava com uma gentileza desarmante. Nora observou o silêncio por alguns segundos, seu coração ainda batendo muito rápido. Você é cego? Ela perguntou suavemente. Ele assentiu. Desde os meus 15 anos. Um breve silêncio, então ele acrescentou, quase envergonhado. Meu cão-guia está doente. Eu não queria perder meu compromisso hoje à noite. É bobagem, eu sei. Ele hesitou, abaixando a cabeça como se estivesse envergonhado de sua vulnerabilidade. Desculpe. Não sou muito bom em pedir ajuda. Nora sentiu uma onda de ternura crescer dentro dela. Não era pena, não. Outra coisa. Uma forma de respeito imediato misturada com profunda compaixão. Não é estúpido, ela disse. Mas você poderia ter se ferido gravemente. Você mora longe daqui? Ele virou o rosto ligeiramente em direção a ela, como se quisesse captar a direção de sua voz. Cerca de 15 minutos de caminhada. Bem, normalmente. Ela deu um sorriso. Então eu vou com você. Sem discussão. Ele fez uma pausa, surpreso. Obrigado. Meu nome é Elias. Nora. Eles partiram, o braço dela deslizando naturalmente sob o dele para guiá-lo, enquanto seus passos se encaixavam nos paralelepípedos brilhantes. Ao redor deles, a cidade continuava a viver indiferente. Mas algo naquele beco estreito havia acabado de mudar, e nenhum deles sabia ainda o quanto esse momento mudaria suas vidas. Com o passar das semanas, Nora e ele se reencontraram-se. O que começara como um simples gesto de gratidão rapidamente se tornou um vínculo invisível, denso, difícil de nomear. Certa tarde, ele timidamente sugeriu que ela fosse à sua casa para ler alguns poemas. Nora aceitou, curiosa para descobrir aquele homem cuja voz calma e silêncios significativos começavam a invadi-la. Seu apartamento era modesto, banhado por uma luz suave que se filtrava pelas cortinas creme. Pilhas de livros enfeitavam as prateleiras, algumas entreabertas, marcadas com pequenas notas em braille. Em um canto havia um velho piano vertical, ligeiramente lascado mas claramente amado. O ar cheirava a madeira polida e verbena.
Eu costumo escrever à noite, ele disse, fazendo-a entrar. Este é o momento em que o mundo se torna suportável. Ele a convidou a se sentar. Ela abriu um dos cadernos dele e leu alguns versos em voz alta. Poemas com palavras simples mas pungentes, muitas vezes centrados na espera, na perda, na luz ausente, na beleza de momentos invisíveis. Então, sem aviso, Elias sentou-se ao piano. Seus dedos começaram a deslizar sobre as teclas com uma graça perturbadora. Ele improvisou algumas notas, hesitante a princípio, depois mais seguro. Cada melodia parecia emergir de um mundo secreto, entre o céu e a noite. E se você cantasse alguma coisa? Ele respirou. Ela hesitou. Não cantava há anos. Não cantava a sério, pelo menos. Mas a atmosfera, a segurança que ele lhe oferecia, o calor da sua presença. Ela fechou os olhos. Sua voz se elevou, tímida, trêmula, mas verdadeira. Era uma velha canção de ninar. Simples, doce, uma canção de infância, sussurrada há muito tempo em uma casa de tijolos de barro, em uma vila com um nome esquecido. Uma canção que cheirava à infância, à chuva na lata, a leite morno e ao medo de pesadelos. Na primeira frase, Elias parou de tocar. Ele congelou com a boca aberta. Onde? Onde você aprendeu essa música? Nora abriu os olhos, confusa. Ele é um menino da aldeia onde eu cresci. Costumávamos brincar juntos. Ele costumava cantar para mim à noite, quando eu tinha medo de trovoadas. Acho que o nome dele era Eli, ou Hélio, não tenho mais certeza. Um silêncio denso caiu entre eles. Elias lentamente colocou a mão sobre a dela. Ela sentiu a palma dele quente e trêmula. Nora? Foi você. Ela levantou a cabeça, olhando para ele como quem olha para um sonho. Você era minha pequena vizinha, a única que me ouvia. Você cantava o tempo todo, mesmo quando estava escuro. Você era minha luz, meu vagalume. O coração de Nora disparou. Uma onda de lembranças voltou à tona, correr na poeira, rir, o gosto das mangas roubadas, o garotinho que lhe contava histórias nas noites em que faltava luz. Ela nunca soube o que havia acontecido com ele. Ele havia desaparecido num verão. Sua família havia se mudado no meio da noite. E agora ele estava ali. Elias, era você. Eles ficaram ali, olhando um para o outro, embora ele só conseguisse ver o contorno da silhueta dela. Mas o que ele percebeu estava além da imagem. Era ela. A Nora de ontem e a Nora de hoje. Elias não deixou essa coincidência nas mãos do destino. Ele a viu como um sinal. Uma segunda chance. Ele lhe fez uma promessa que nunca conseguirá fazer quando criança, jovem demais para entender o que ela representava. Sua voz merece ser ouvida. Você não pode escondê-la. Nora deu de ombros, envergonhada. Sabe, a vida, ela me ensinou a ficar quieto. Então deixe-me ajudá-lo a gritar. Graças aos seus antigos contatos na indústria musical, um produtor que ele ajudou a escrever letras, um engenheiro de som que era fã de seus poemas, Elias encontrou um pequeno estúdio. Rústico, mas decente. Ele levava Nora para lá, semana após semana. Ele não apenas a guiou musicalmente. Ele a manteve ereta. Ensinou-a a respirar, a ouvir o silêncio entre as notas, a depositar suas emoções como uma oferenda. Ele a encorajou a cantar sobre sua dor, seu passado, sua raiva e seus sonhos reprimidos. Nora, tímida no início, permanecia curvada, com os braços pressionados contra o corpo. Depois, ao longo das sessões, aprendeu a se endireitar, a se projetar, a vibrar. Sua voz se tornou um rio, às vezes calma, às vezes impetuosa, mas sempre sincera. Filho, primeiro single, Fragmentos de Sombra, foi lançada nas redes sociais. Uma música escrita com Elias, tecida a partir de suas cicatrizes. Uma balada intimista cheia de silêncios, lágrimas não derramadas e esperança. A mágica aconteceu. As pessoas se emocionaram. Algumas escreveram que ouviram a música 5 vezes com lágrimas nos olhos, sem entender o porquê. Outras agradeceram sem conhecê-la por dizer o que não conseguiam expressar em palavras. Mas Nora, ela sabia. Ela sabia que aquela música vinha do homem que, mesmo cego, tinha visto nela o que ela mesma havia enterrado, sua luz. As portas se abriram lentamente, mas com segurança. Uma rádio local a convidou para falar sobre sua música. Depois, outra. Os jornalistas ficaram intrigados com aquela voz que parecia vir de muito longe, de dentro do mundo, ou talvez de dentro dela mesma. Ela recebeu convites para entrevistas e aparições na TV. Um produtor lhe ofereceu um contrato, com a condição de que ela seguisse certos códigos, roupas justas, saltos vertiginosos, maquiagem pesada e um falso ar de leveza. Nora se recusa. Eu não sou um produto. Minha dor não será disfarçada em glitter. Ela queria ficar fiel a si mesma, aquela voz que ela reencontrara graças a Elias.
Sua voz era a da verdade, das ruas frias, dos sonhos sangrentos e dos silêncios habitados. Cada nota que ela cantava era uma cicatriz que ela oferecia. Em cada apresentação, ela exigiu uma cadeira vazia ser colocado na borda do palco. E nele, ela largou uma bengala branca, ainda o mesmo. O que Elias usou na noite em que ela o salvou. Esse gesto, que se tornará seu ritual, às vezes confundia o público e muitas vezes fascinava os críticos. Mas ela nunca o explicava. Deixava que as pessoas adivinhassem, sentissem e interpretassem. O que poucos sabiam era que Elias ainda estava lá. Não no palco, mas nas sombras das asas, sentada, silenciosa, escutando. Ele conhecia cada respiração, cada vibração da voz dela. Ele sabia exatamente quando ela duvidava, quando ela se levantava. O vínculo entre eles não precisava de olhos. Ele pulsava no ritmo de suas almas. Um dia, um renomado médico especialista em transplantes de córnea entrou em contato com eles. Ele havia estudado o arquivo de Elias. Agora havia uma nova técnica. Arriscada, complexa, mas promissora. Elias permaneceu em silêncio por vários dias. Aprenderá a viver no escuro, a ouvir o mundo em vez de olhá-lo. Mas uma parte dele, enterrada há muito tempo, ainda sonhava em ser capaz de, para ver o rosto de quem ele amava. Foi Nora, no entanto, quem duvidou. E se você não me amasse mais quando me visse? E se eu fosse decepcionante, comum? Você me conheceu no escuro. Você me idealizou. Ele gentilmente segurou o rosto dela entre as mãos. Eu te vi com os olhos da minha alma, Nora. Nada, nem a luz nem o tempo pode apagar o que sinto. Ele concordou com a operação. No dia anterior, eles mal se falaram. Ele a fez prometer uma coisa: cantar enquanto ele estivesse na sala de cirurgia. Então, naquela manhã, durante as horas de espera, ela cantou para ele. Em um pequeno quarto, sozinha, ela apoiou a mão na parede e deixou suas canções fluírem, uma para cada momento em que ele fora seu farol de luz. A operação durou quase 8 horas. O despertar foi longo, doloroso. Ele usava um curativo sobre os olhos, e os médicos pediram que ele não os abrisse imediatamente. No terceiro dia, finalmente Nora entrou silenciosamente em seu quarto. Você está aqui? Sempre. O médico removeu delicadamente as bandagens. A luz o queimou a princípio. Ele piscou várias vezes. E então, finalmente, ele viu. Ela, Nora. Seus cabelos soltos, sua pele macia como uma melodia, seus olhos profundos, cansados, mas brilhantes. Um sorriso enorme apareceu em seu rosto. Você está ainda mais bonita do que eu lembrava. Eles choraram. Por muito tempo. Em silêncio. Juntos. E pela primeira vez seus olhos podiam se encontrar, sem fugir, sem se esconder, sem filtro. Anos se passaram. Nora se tornou uma figura importante na cena musical francesa. Não uma diva. Uma voz. Uma presença. Uma verdade. Ela sempre recusou o supérfluo. Cantava sobre o exílio, amores desfeitos, a dignidade dos esquecidos. Cada concerto era uma jornada. Cada música, uma confissão. Uma noite num enorme anfiteatro parisiense, milhares de espectadores esperaram em silêncio. Os holofotes se apagaram. Uma única voz falou. Nora. Seus cabelos caíam em cascata sobre os ombros, ela usava um vestido preto simples e andava descalça. Atrás dela, um homem sentou-se ao piano. Elias. Ele ainda estava usando seu óculos escuros, não mais por necessidade, mas por hábito, como um tributo ao que ele havia sido. Seus dedos encontraram as notas como quem encontra um velho amigo. A música era nova, mas a história era antiga. No final, num suspiro quase inaudível, Nora murmurou. Obrigado, Elias, por me ajudar a me ver quando eu não conseguia ver nada. O silêncio durou um segundo. Então, toda a sala se levantou. Aplausos, lágrimas, ecos, estrelas. Eles se entreolharam. Nenhuma palavra. Não precisavam. Carro a amores que atravessam feridas, anos, cegueiras e silêncios. E estas brilham mais que todas as estrelas.